No ar, na Rádio Coringão, Voz Mosqueteira. Notícias, comentários, opiniões, entrevistas. Tudo sobre o Corinthians, por quem é Corinthians. Saudações, mosqueteira a toda a nação corintiana. Está no ar, na Rádio Coringão, Voz Mosqueteira. Hoje, 31 de agosto de 2017, estamos na véspera de mais um ano do Corinthians. Amanhã o Corinthians completa 107 anos. De muita glória, de muita alegria, de muito sofrimento. Esse é nosso Corinthians, que nós vivemos dia a dia. São 7 anos de muito amor. Hoje o Voz Mosqueteira volta no assunto da saga do Paulista 77, retomando a sequência após a vitória contra a Ferroviária por 3-1 no Pacaembu, no dia 13 de agosto de 77. O Corinthians se reapresenta no dia 15, na segunda-feira, se preparando para jogar contra o São Paulo no domingo. O jogo que ficou adiado devido ao quadrangular internacional. O Corinthians se prepara nessa semana de certa forma tranquila dentro de campo, uma tranquilidade até preocupante. Dificilmente o Corinthians vive uma fase tranquila como viveu essa semana na preparação para esse clássico contra o São Paulo, decisivo para que o Corinthians terminasse esse segundo turno em primeiro lugar do seu grupo e decidisse ser campeão desse segundo turno e fazer aquilo que o Brandão queria, que era justamente entrar nesse terceiro turno decisivo, por ser campeão ou ao mesmo vice desse segundo turno, e não simplesmente pela renda. Mas fora de campo existia um certo conflito, porque a diretoria do Corinthians, o Vicente Mateus, não queria jogar no Morumbi contra o São Paulo e queria o Pacaembu, por ser um campo neutro, para jogar tanto com o São Paulo como contra a Ponte Preta, que seria o último jogo desse segundo turno. O Pacaembu, que estaria fechando para uma reforma do gramado. O Brandão escolhia jogar melhor até no Pacaembu, mas a federação resolveu, juntamente até por um critério de segurança, fazer essa partida Corinthians-São Paulo no Morumbi e a outra partida Corinthians-Ponte Preta no Pacaembu. Então ficou acertado essa questão de local, mesmo sendo mando do Corinthians. O Corinthians jogaria com o São Paulo no Morumbi, para atender todas as questões, inclusive de segurança. Mas toda essa história fora de campo, mesmo esse regulamento, que faria com que o campeão de arrecadação estaria classificado para essa terceira fase decisiva, tudo isso era comentado de uma forma que crítica, criticava-se muito esse regulamento, e o Brandão não queria que o Corinthians se classificasse para esse terceiro turno decisivo simplesmente pela questão da renda, mas ele queria que o Corinthians se classificasse dentro de campo. Então, voltando a falar do campo, a gente vai ler sobre um comentário feito na mídia na época. Nos bons tempos, a vitória era no campo. Gilmar, Homero, Olavo e Dário, Goiânio, não precisavam das rendas. O Corinthians tinha o mesmo grande público, mas entrava nas decisões jogando bola. É isso que Oswaldo Brandão, técnico naqueles tempos, quer que o Tobias, Zé Maria, Moisés, Ademir, Cláudio Mineiro entendam hoje. O Corinthians
já está classificado para disputar o título paulista de 77, mas só por rendas. Ninguém vai passar seus 30 milhões de cruzeiros, nem o Palmeiras. Afinal, a diferença é grande. O Palmeiras faturou 19 milhões e só tem mais um jogo. Como o título se ganha em campo, não nas bilheterias, o Corinthians precisa se acostumar a esta ideia. Para não ficar devendo à torcida a sua classificação, o Corinthians precisa ser campeão do grupo C, tirando a Ponte Preta do caminho. Como campeão, vai disputar o quadrangular do segundo turno contra o Palmeiras, São Paulo e Portuguesa, que já venceram os seus outros grupos, né? Se pegar pelo menos o segundo lugar nesse torneio final do segundo turno, aí não vai mais depender das rendas, indo para a decisão do título pelo seu próprio futebol. O Corinthians tem 27 pontos ganhos, a Ponte Preta, vice líder do grupo C, tem 25. Amanhã, se a Ponte Preta vencer o Botafogo em Campinas, empata com o Corinthians. Pode até passar, indo para 28 pontos, se ganhar do Botafogo por 3 gols de diferença. Muito difícil, porque o Botafogo tem a melhor defesa de todo o campeonato. De qualquer forma, se vencer, a Ponte Preta decidirá com o Corinthians, dia 24, o título do grupo e a vaga do quadrangular. Pode ser que o Corinthians nem precise depender deste jogo do dia 24. Basta que a Ponte Preta perca para o Botafogo e no domingo o Corinthians empate com o São Paulo. Aí a diferença entre os dois iria para 3 pontos, que a Ponte Preta poderia tirar no último jogo, mas inutilmente. Se os dois times terminarem com o mesmo número de pontos, entra para o quadrangular o que tiver maior número de vitórias no segundo turno. O Corinthians tem 12, a Ponte Preta tem 10. Tudo favorece o Corinthians, menos esta hipótese. A Ponte Preta ganha 3 pontos do Botafogo, o Corinthians perde para o São Paulo e ela empata com o Corinthians. Então, o que Oswaldo Brandão quer, o time correndo e jogando bem para se classificar na bola, não há dúvida. E Palinha, o organizador dos gols de Geraldo, está sendo preparado para voltar ao time domingo. Zé Eduardo também. A defesa é o principal problema de Brandão. Moisés ou Ademir, um deles sai do time contra o São Paulo. Talvez Moisés, que já teve uma discussão recente com o técnico. 11 jogos separam o Corinthians do título paulista de 77. 23 anos depois, 2 desses segundo turno, São Paulo no domingo e Ponte Preta no dia 24. Esses são os 2 jogos imediatos marcados já do Corinthians. 2 jogos se classificar para o quadrangular, se terminar em primeiro, 2 jogos para a decisão do quadrangular e 7 no torneio final, que seria o terceiro turno. Então, são esses 11 jogos que separam o Corinthians da final do Campeonato Paulista de 77. Se o Corinthians não entrar no quadrangular, terá então 2 jogos a menos e outra vez ficará devendo sua classificação ao dinheiro da torcida. Se Brandão ganhou o último título e depois o Corinthians entrou em uma longa desgraça, só mesmo Brandão para exorcizar o time. Pensam os supersticiosos. Quem disse ou não, Isidoro Mateus viajou para a Argentina para contratar um reforço. Alguém que, como diz Brandão, possa vestir direito a camisa titular. Brandão pede, o Corinthians dá. Então essa reportagem, essa matéria da mídia do dia nos dias que antecediam essa partida contra o São Paulo, colocava a volta do Palinha contundido, a volta do Zé Eduardo também,
Palinha estava voltando, se recuperando de contusão e também suspensão, né? Estava suspenso na última partida e contundido. Então ainda era dúvida, de certa forma, para jogar contra o São Paulo. O Zé Eduardo, sim, já estava se recuperando da cirurgia que ele fez, da pancada que ele tomou no rosto, né? E a dúvida era quem estaria saindo, se o Moisés ou o Ademir, para entrar o Zé Eduardo. O Zé Eduardo, que era o titular absoluto da zaga. A confiança do Brandão no Zé Eduardo era muito grande. E o Zé Eduardo acabou também não jogando na final, né? Já antecipando, né? Mas nesse ponto, né, contra o São Paulo, estaria voltando já o Zé Eduardo, né, depois desse período que ele ficou fora, se recuperando de uma cirurgia depois de uma pancada contra uma derrota na ponte da Portuguesa, né? Então se contava os jogos, inclusive, para o Corinthians chegar na decisão. Então 11 jogos separavam o time, ou 11, né, ou 9, se o Corinthians se classificasse pela renda. Então o regulamento, né, estabelecia que essa terceira fase se classificavam 2 times, né, o campeão e o vice do primeiro turno, 2 times, o campeão e o vice do segundo turno, 2 times que estavam terminando essas 2 fases, sem contar fases finais, né, os quadrangulares das decisões de cada turno, sem contar a pontuação desses 4 jogos, os 2 melhores colocados geral, né, e os 2, né, com a maior arrecadação. De certa forma, o Corinthians já estava classificado, mas o Brandão não queria se classificar para esse turno final, né, o terceiro turno, pela arrecadação, mas sim pelo futebol. Então o Corinthians, que estava se preparando para essa partida de domingo contra o São Paulo, né, na terça-feira, na quarta-feira, treinou no Parque São Jorge, até mesmo com uma certa tranquilidade. Na terça-feira o treinamento foi tranquilo, o Zé Eduardo jogou normalmente, treinou normalmente, já estava escalado inclusive para essa partida. O Zé Maria, que apareceu com uma certa dúvida, né? Talvez, né? Mas pelo que o médico, né, como o departamento médico colocou, ele estaria sendo liberado para jogar sim, né, diante do São Paulo. Então, as dúvidas eram poucas, né, o Corinthians teria o time completo. E a viagem do Isidoro Mateus para a Argentina para sondar alguns jogadores, né? Um jogador que o Brandão estava necessitando, não deu em nada, né? O Isidoro Mateus foi, aqueles jogadores que o Isidoro Mateus pretendia não podiam sair, né, da Argentina, né, porque eles estavam escalados já, né, pela Argentina para jogar a Copa do Mundo de 78. Então jogadores que estavam pré-escalados já, né, para jogar essa Copa do Mundo de 78, convocados, né, os convocados não poderiam sair da Argentina. Então aqueles jogadores que interessavam o Corinthians já estavam convocados, então eles não poderiam vir para o Corinthians, ou só depois da Copa do Mundo de 78. Então só depois de praticamente um ano que o Corinthians poderia contratar alguns jogadores, né, e nenhum outro, né, sem estar, né, convocado pela seleção argentina, interessou ao Corinthians. Então a viagem, né, do Isidoro Mateus à Argentina foi praticamente um passeio, né, conhecer Buenos Aires e fazer suas compras. Então essa viagem do Isidoro Mateus marcou a semana de preparação, né, desse clássico contra o São Paulo. E outra expectativa dessa semana, né, foi na quarta-feira o jogo Ponte Preta e Botafogo, né, que dependendo do resultado o Corinthians poderia se classificar já, né, para o quadrangular final desse segundo turno contra o São Paulo. Então a grande expectativa era que a Ponte Preta tropeçasse diante do Botafogo, o Corinthians simplesmente se
vencer o São Paulo e já se classificar, não dependendo da última partida contra a própria Ponte Preta. Então, o trabalho nessa semana foi realizado, né, de forma tranquila. O Corinthians teve uma semana, inclusive, mais de uma semana, que jogou no sábado, jogaria no domingo contra o São Paulo, né? Então teve esse período para se preparar para essa partida contra o São Paulo. Na quarta-feira, a Ponte Preta e Botafogo jogaram, né, em Campinas. O Botafogo estava vencendo por 1-0, inclusive, no segundo tempo. E simplesmente, lá em Campinas, né, a luz apagou. E a luz apagando, aos 18 minutos do segundo tempo, o jogo foi interrompido. Houve a necessidade de esperar todo o tempo necessário, até extrapolou o tempo de esperar para voltar, né, a luz, mas não voltou. E com isso a partida ficou suspensa. Então, abrindo um parênteses aí, indo adiante, né? Muita gente fala sobre a expulsão do Rui Rei na final, né, do Corinthians e Ponte Preta. Mas o que se percebia era muita catimba da Ponte Preta. Mesmo o segundo jogo, né, que o Corinthians acabou perdendo, os jogadores, isso eu já até comentei aqui na saga do Paulista 77, mas é bom sempre estar lembrando, né? Jogadores pressionaram muito a arbitragem nessa segunda partida. Tanto que a falta do gol do Dicá de falta, né, nessa segunda partida das finais de 77, para mim não foi falta, mas a pressão dos jogadores sobre, né, o juiz foi muito grande. Na final, quem apitou foi o Ducídio. O Ducídio não admitia pressão nenhuma. E os jogadores da Ponte Preta já, né, sabendo que venceram a partida fazendo a pressão sobre o juiz, tentaram pressionar, tanto que acabou, né, o Rui Rei sendo expulso, não só o Rui Rei, né? O jogo teve outras expulsões, mas essa expulsão do Rui Rei ficou marcada, inclusive, para dizer que era tudo uma coisa comprada, né? Mas a gente vê que a Ponte Preta usava certos artifícios aí, um antijogo, né, vamos falar assim, para tentar vencer suas partidas. Então a Ponte Preta precisaria vencer o Botafogo para continuar na luta, né, da classificação desse segundo turno. E o que aconteceu, né? A Ponte Preta estava perdendo, simplesmente apagou-se as luzes. O Moisés Lucarelli e a partida foi interrompida. A federação foi investigar, chamou um engenheiro, para que não acharam motivo, né, por que faltou energia elétrica, né, e o jogo não pôde continuar porque parte dos refletores estavam apagados, então não tinha condições de ter jogo. Então esse artifício usado pela Ponte Preta, né, foi uma tentativa, né, de se classificar, apesar que a Ponte Preta se classificou até mesmo por ter somado uma quantidade de pontos maiores, né? Não que foi em primeira, mas primeiro, por exemplo, foi o Palmeiras, segundo foi o Corinthians, mas o Palmeiras se classificou por ter sido vice do segundo turno. O Corinthians se classificou por ter sido campeão. E a Ponte Preta entrou nessa sequência, né? E renda a mesma coisa. Acabou entrando o Santos e a Portuguesa nessa terceira fase, né? Então, o Campeonato Paulista é o seu regulamento, né? Um pouco confuso, mas não dá para se ter uma ideia, né, do quanto que o corintiano sofreu nessa fase. Então, a torcida do Corinthians torcia até para um tropeço da Ponte Preta para ficar um pouco mais fácil, né? Mas faltou energia e aí o jogo não terminou. Então era mais um dia aí na expectativa de como seria esse término dessa partida. A Federação Paulista, né, e julgaria como que seria essa partida, o restante, né, de Botafogo e Ponte Preta. Mas seguindo, né, falando do Corinthians, a grande expectativa dos gols do domingo era justamente o Geraldo que havia voltado a marcar
era um jogador importante para o Corinthians, né? Então a gente vai falar um pouco mais agora, né, sobre esses preparativos, né? Esquecer um pouco do apagão, né? Vamos falar um pouco mais sobre os preparativos para essa partida de domingo, né, entre Corinthians e São Paulo. O treinamento da quarta-feira, o Corinthians se preparando, né, para essa partida diante do São Paulo. O treinamento que foi no dia 17 de agosto, na quarta-feira. O Geraldo conseguiu fazer um gol, né, de empate do time titular contra os times reserva e trouxe uma grande expectativa para fazer mais um gol diante do São Paulo. Lembrando que o Corinthians jogou 4 vezes com o São Paulo nesse Campeonato Paulista e nos 4 jogos o Geraldo marcou, né? Então foram todas as partidas o Geraldo marcou presença diante do São Paulo. A gente vai comentar, né, mais um pouco sobre essa situação do Geraldo, né, marcando gols em todas as partidas contra o São Paulo, mas vamos focar aqui nesse preparativo, né, nos preparativos para essa partida contra o São Paulo. Então o treinamento seguiu na quarta-feira, tanto à tarde como de manhã, né, os jogadores demonstravam uma tranquilidade, né, e não faltavam elogios, né, entre tanto o Palhinha, que estaria voltando nessa partida, como também, né, o Geraldo, né, que estava empolgado com a presença do Palhinha, que facilitava muito, né, para ele jogar, e porque ele recebia melhor a bola, a qualidade de bola era melhor. A gente até comentou na última partida contra a Ferroviária, o Luciano não conseguiu fazer essa assistência ao ataque, né? E o Palhinha, a qualidade do passe do Palhinha, a jogada do Palhinha, não precisava de comentários, né? E o Geraldo estava muito empolgado para entrar em campo contra o São Paulo e com a presença do Palhinha, que estava voltando, né, de uma suspensão. O Palhinha que estava sempre em tratamento médico, porque sempre só recebia as pancadas, né? Mas já praticamente era a certeza da sua volta contra o São Paulo já nessa quarta-feira, né, de preparação. Então, o Geraldo comentou sobre essa questão, a volta do Palhinha nesse clássico. A gente está jogando praticamente no mesmo esquema que eu jogava no Botafogo de Ribeirão Preto. Assim recebo muitos passes. O que eu recebia lá do Sócrates era diferente, porque Palhinha tem mais mobilidade no campo. Mas não é só de Palhinha que recebo passe. Acontece que a gente está num bom esquema e o Palhinha ajuda muito, né? E de certa forma, né, já antecipando, né, o Geraldo fazendo uma comparação aí de certa forma com o Palhinha, o Sócrates e o Palhinha já, né? O Sócrates e o Palhinha que fizeram uma dupla excepcional no Corinthians, né? No ano seguinte, 78, o Geraldo classificou o passe do Palhinha melhor que o do Sócrates. Sócrates se jogava numa função mais adiantada, né? Tanto que quando ele veio para o Corinthians ele jogava como centroavante, né? E o Palhinha também falou sobre o Geraldo. Eu procuro sempre lançar a bola em profundidade e quem estiver na área aproveita. Acontece que o Geraldo tem um senso de oportunismo muito grande. Por isso, ele se sobressai, né? Então, os elogios, né, entre o Palhinha e o Geraldo para essa partida, né, até mesmo expectativa de vitória, para que o Corinthians se classificasse como o Brandão queria, dentro de campo, jogando bola, né? Então essa colocação tanto do Palhinha como do Geraldo mostrava o entrosamento dos dois, né? Então é essencial para que a gente tivesse mais uma vitória e como aconteceu, né? E de certa forma se classificar como o Brandão queria, porque além de tudo, né, se classificar dentro de campo e não pela renda dava um ritmo melhor. Os jogadores não ficavam simplesmente acomodados, né? Porque poderia acomodar o time. Já estamos classificados para o terceiro turno, né? Então não precisa
né? Vamos deixar para correr lá, né? Mas o que o Brandão queria era justamente isso que a gente ouviu dos dois jogadores, um entrosamento, né? Um aperfeiçoamento do passe e principalmente a tranquilidade do elenco, né? Simplesmente pensar nessa classificação já contando com a questão da renda, né? Incomodaria de certa forma o time. Então, nesse treinamento da tarde da quarta-feira, o Zé Eduardo acabou trombando com o Russo e o Russo levou a pior, né? Acabou saindo contundido e tanto ele como o Zé Maria estavam no departamento médico se tratando aí para essa partida, né, contra o São Paulo. Então, uma baixa, né, nesse treinamento de quarta-feira foi justamente o Russo acabou se contundindo, foi bater de frente com o Zé Eduardo, né? Zé Eduardo, um zagueirão que infelizmente morreu até pouco tempo, né? Faleceu, mas foi um dos responsáveis por essa conquista também de 77. A gente não pode esquecer, né? A gente sempre lembra do Palinha e do Zé Eduardo que não saíram na foto, né? Mas de certa forma eles eram os dois titulares desse time de 77. Mas o assunto, né, dessa tarde de quarta-feira era justamente a viagem do Isidoro Mateus, que foi até a Argentina tentar contratar um jogador, mas como ele mesmo já antecipou numa ligação para o Vicente Mateus, não teve êxito, né, de achar um jogador disponível. Mas mesmo assim, né, mesmo que o Corinthians contratasse um jogador, talvez não daria tempo, porque a inscrição para novos jogadores para essa terceira fase era até dia 2 de setembro, né, muito em cima, até para o jogador conseguir, né, a documentação necessária para poder jogar. Então se via essa possibilidade dessa contratação só para o Campeonato Brasileiro, que estaria começando depois do Campeonato Paulista, né? Então não se via essa viagem aí como com resultado, né? Como não teve, né? Mas essa oportunidade, né, do Corinthians estar treinando com tranquilidade, sempre acompanhada por torcedores no Parque São Jorge. Diferente de hoje, né, que o Corinthians treina no centro de treinamento, Joaquim Grava no caso. Na época o Corinthians treinava na fazendinha, no Parque São Jorge. Sempre tinha alguns torcedores, principalmente os sócios, né, que poderiam estar entrando. Então vamos ler uma reportagem na época sobre esses torcedores que viam o Corinthians treinando. Ver o Corinthians, um hábito. Gente esparramada preguiçosamente no cimento do Parque São Jorge, aproveitando a calma, o vento que lambe devagar a arquibancada e as traves, assustando um pouco o calor da tarde de ontem no estádio do Corinthians. Namorados que não se contentam em ver o Corinthians, meu amor, jogar 5 ou 6 vezes no mês. Velhos aposentados, trabalhadores em férias, fanáticos, gente que não tem nada né, para fazer e nem para onde ir. Gente que passeava pelo parque e descobre que ali, no interior daquele muro desbotado, está o Sport Clube Corinthians Paulista. E aproveita para ver, de perto, a cara do jogador famoso ou algum corintiano sócio do clube que passou correndo para acertar a mensalidade, não resistiu e ficou para ver o coletivo. Ontem eram poucos, mais ou menos uns 50. Tem dias que lota e fica tudo parecendo um jogo de verdade. Torcida berrando, jogadores irritados e a entrada de não sócios. A entrada de não sócios já foi proibida faz tempo. Quando o Brandão virou técnico do Corinthians, liberou a entrada do pessoal. Jogador, sim, diz o Brandão. Jogador
tem que se acostumar com a vaia, se ela existir, ele dizia. Dias depois, o porteiro estava na porta, outra vez, segurando a gente estranha do clube. Aí, contam os mais velhos, teve até aquele que vinham escondidos com os sócios dentro do carro. Então, tudo se fazia para entrar e ver o treinamento, né? Isso porque voltou-se atrás na decisão. Ninguém aguentava mais as pedradas, as vaias, confusões. Mas ainda hoje, no coletivo da sexta-feira, o treino mais concorrido é comum aglomeração de corintianos na porta do estádio pedindo para entrar. Ali, nas arquibancadas, muita gente fez velhos amigos. Por exemplo, o Sr. Joaquim Salles, a seu dispor, 60 anos, 40 anos de Corinthians, aposentado, ex-metalúrgico, que entre as conversas com os amigos nos dias de coletivo, tem como preferidas as histórias das vezes que viajou acompanhando a torcida preta e branca. E assim ele diz: para falar a verdade, venho de manhã e de tarde. Não há o que fazer mesmo. Então venho me encontrar com o pessoal da antiga, os que tinham o mesmo amor à camisa. Só que não guardei na cabeça o nome de nenhum deles, mas são companheiros do mesmo jeito. Outro exemplo: Antônio Silva, dono de um bar a 3 quadras do Corinthians, que de tarde deixa a esposa tomando conta do boteco e passa a tarde no estádio com calção e chinelo, nem que seja só para ver jogadores fazendo exercício. E assim ele disse: é uma forma de demonstrar minha fé. Se não sobrar a fé, o que é que vai ser desse time? Tem que lidar com ele com amor. E mais um, o bancário Antônio Tavano, em férias do trabalho. Alguma coisa a gente tem que fazer para passar o tempo, ou não. O estudante Marco Antônio Santos, 16 anos, sem trabalho e palmeirense. Nesta cidade não tem o que fazer, só com dinheiro no bolso. Aqui dá para entrar de graça algumas vezes. Melhor ver o treino do Corinthians que não ver nada. Então esse era o público que acompanhava os treinos do Corinthians, na Fazendinha, no Parque São Jorge. Então o pessoal ia lá, para acompanhar, alguns demonstrando todo o seu amor, outros simplesmente para passar o tempo, mas sempre com o público, os treinamentos. E se fosse aberto aos não sócios, então o público seria sempre maior, como era antes, nessa reportagem citam o momento que o Brandão chegou no Corinthians, Então, no primeiro treino que o Brandão fez no Parque São Jorge, ele pediu para abrir o treino aos torcedores que estavam lá de fora, e muitos entraram, até mesmo para apoiá-lo. Mas pelo Brandão, todos os treinos seriam abertos ao público, Mas a diretoria preferiu, não abrir, e assim só alguns torcedores, principalmente os sócios, ou aqueles que, como coloca aqui na reportagem, aqueles que entravam dentro do carro junto com os sócios, podiam adentrar ao Parque São Jorge e acompanhar na Fazendinha o treino do Corinthians. Esses são os preparativos, para a partida de Corinthians e São Paulo, que estarão se encontrando, no Morumbi no domingo. Então você vê que, por falta de assunto, até mesmo a imprensa buscava alguma coisa para estar sendo divulgado do Corinthians, A viagem
do Isidoro não deu resultado. Então, se conversava até com os torcedores ali no Parque São Jorge, na Fazendinha, para ter alguma coisa para se vincular, né, na mídia na época, porque não tinha motivo para tumultuar, nem para causar alguma expectativa, principalmente negativa, aquilo que dava mais repercussão, né? Mas é uma situação muito difícil no que o Corinthians vivia na época, e qualquer coisa que acontecia era uma tempestade, né? Mas esse é o Corinthians buscando esse título de 77. Muita coisa aconteceu, né? Muitos detalhes, muitos até, né, que não chegaram na mídia, né? Então a gente vai tentando aqui na saga do Paulista 77 trazer os detalhes do dia a dia do Corinthians, para que a gente tenha ideia, né, de tudo aquilo que os torcedores, jogadores, comissão técnica, diretoria, adversários, imprensa passaram, né, nesta época tão difícil, né? Então, os preparativos seguiram, né, para essa partida de domingo, que a gente vai estar comentando mais um pouco. Na sexta-feira, no treinamento, né, do Corinthians no Parque São Jorge, a grande alegria era a volta, né, a recuperação total, né, do Zé Maria, mas o Russo não demonstrou recuperação e já estava cortado para essa partida de domingo. Outro assunto abordado, né, pelos jogadores, principalmente, era a questão do apagão, né, na partida Ponte Preta e Botafogo. Porque os jogadores, a comissão técnica também, esperavam o resultado dessa partida, até mesmo para aumentar, né, a importância desse jogo contra o São Paulo, e dependendo do resultado, o Corinthians poderia estar se classificando diante do São Paulo, já para o quadrangular final da decisão do campeão do segundo turno. Então, como o jogo foi interrompido, né, a grande dúvida era o que estaria acontecendo e principalmente a sequência desse jogo, quando estaria sendo realizada, né? Então, a preparação psicológica, vamos dizer assim, para essa partida contra o São Paulo estava interrompida devido ao apagão, né, da partida Corinthians, da Ponte Preta e Botafogo. Ponte Preta estava perdendo, faltava, né, uma parte do segundo tempo, provavelmente estariam jogando, né, essa era a grande dúvida, mas a Ponte Preta com resultado já negativo, né? Então se tentavam de tudo, né, até mesmo a anulação dessa partida e começar do zero. Então, como comentei, né, a Ponte Preta praticava uma certa situação fora de campo aí para tentar o campeonato. Tudo era recursos, né? Era usado recursos para tentar um aproveitamento melhor, né, do campeonato. Mas o time preparado, né, para essa partida contra o São Paulo, era uma partida adiada, né? Então o Corinthians tinha essas duas oportunidades, tanto contra o São Paulo como também contra a própria Ponte Preta. Os dois jogos em São Paulo, né, do comando do Corinthians, para disputar, chegar, né, na primeira colocação do seu grupo, para decidir ser campeão do segundo turno. Então a tranquilidade era muito grande essa semana, até se estranhavam, né? E qualquer coisa, como essa notícia do jogo Ponte Preta e Botafogo, mexia um pouco, né, com o ambiente, mas nada tirou a concentração dos jogadores. O Brandão tinha os jogadores na mão. Escalação só domingo. Essas eram as palavras de Brandão à imprensa. Não queria trazer já o seu time, que estava praticamente montado, já que o Zé Marias tinha se recuperado, o Russo contundido, né? Mais ou menos já sabiam, né, a manutenção do Luciano no time, jogando como cabeça de área, né? Então
e a volta do Palhinha, que era uma grande alegria para Fiel, né, acompanhar essa partida. Então a confiança do time em vencer essa partida e já se classificar, né, para o quadrangular final desse segundo turno era imensa. A equipe tranquila, né, concentrada em Imbu. E pro lado do São Paulo, o São Paulo precisava vencer essa partida, mas já estava classificado, né, já era o campeão do seu grupo, mas queria vencer para escapar, né, do Corinthians ou do Palmeiras, né, nessa fase decisiva do segundo turno. Então o São Paulo vinha para essa partida, né, contra o Corinthians para tentar vencer, pontuar. Era o último jogo do São Paulo, né, nessa segunda fase, nesse segundo turno. Ele queria fazer um ponto pelo menos, né, para poder escapar do Corinthians ou Palmeiras e pegar a Portuguesa, né, nesse quadrangular final aí do segundo turno. Então não seria um jogo fácil, mesmo pensando, né, o São Paulo já classificado, mas o São Paulo almejava jogar contra a Portuguesa. Então não foi um jogo fácil, né, nessa partida Corinthians e São Paulo, que a gente estará comentando amanhã aqui no Voz Mosqueteira, aqui na saga do Paulista 77. Hoje, a partir das 19h30, no ginásio Presidente Ciro II, tem o nosso futsal feminino, categoria sub-20, fazendo a segunda partida pelo estadual da categoria, com entrada franca. Então, o torcedor que puder comparecer hoje, no Presidente Ciro II, para prestigiar nossas meninas do futsal. Voz Mosqueteira fica por aqui. Agradeço mais uma vez a audiência. E a gente continua amanhã com a agenda do Corinthians nesse fim de semana e mais sobre a saga do Paulista de 77, comentando sobre essa partida, essa vitória contra o São Paulo na sequência da saga do Paulista 77. Muito obrigado a todos e vai Corinthians!